Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo número 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia. A partir do verso 16 até o verso 18, inicialmente. Segundo Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. A palavra de Deus diz: Este disse, assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos foi deixada, para ensino, para experiência de vida, para edificação. Tua palavra é o pão que nos alimenta. Nem só de pão natural nós vivemos, mas de toda palavra que procede do Senhor. Essa alimenta o nosso espírito e é disso que precisamos esta manhã. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas e filosofias dos homens, mas a palavra que procede do Senhor, alimento espiritual que muda, que transforma a nossa vida, e é isso que te pedimos, que não somente venhamos a ouvir a palavra, mas colocá-la em prática, para que essa mudança ocorra em cada um de nós. Oramos por isso e eu entrego a minha vida em tuas mãos e suplico pela tua unção sobre mim, para que eu possa ministrar a palavra com poder de acordo com a tua vontade. Oro por isso com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto que nós lemos um pequeno pedaço dele, mas ele está inserido num contexto que é preciso que a gente conheça. A palavra de Deus fala do que estava acontecendo aqui. Jorão, filho de Acabe, era rei em Israel nesse momento. E também a Bíblia fala de Josafá, rei de Judá. Nesse momento, o reino já estava dividido entre Judá e Israel, e Jorão reinava no reino do norte, e Josafá era o rei no reino do sul. E houve uma aliança entre eles, nesse momento da história, para lutarem juntos contra o rei de Edom, para enfrentar Mesa, o rei dos Moabitas, é o que diz a Bíblia. Vamos ler um pouquinho dessa história no mesmo capítulo, a partir do versículo 4. Diz assim: Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Ou seja, os dois reis se associaram para enfrentar um inimigo comum que estava se voltando contra Israel. E no meio desse caminho que eles escolheram, o deserto de Edom, para então confrontar o rei Mesa, acontece o que diz no verso 9. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então veja, faltou água natural. Caminho do deserto, deserto não é um lugar de água, e essa falta foi praticamente inevitável. Então Jorão, ele teve medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas veja só agora o capítulo 3, no início do seu capítulo, no versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe,
porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Ou seja, a Bíblia diz que ele não era tão ruim quanto seu pai Acabe. Acabe foi muito ruim. Ele não era tão ruim assim, mas mesmo assim fez o que era mal perante o Senhor e seguiu os pecados do antepassado Jeroboão, que fez pecar Israel, e não se separou desse pecado. Então, por causa do pecado que o acompanhava, olha a reação do versículo 10. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Veja, ele teve medo quando a água faltou e ele estava indo enfrentar um exército inimigo. Ele teve medo, mas o seu medo foi decorrência do seu pecado. Irmãos, pecado traz medo. É aquele velho ditado que nós comumente usamos até no mundo secular: quem não deve, não teme. Ou seja, a inocência nos faz não ter medo, mas quando há culpa sobre nós, certamente o medo acompanha a culpa. Ele sabia dos seus pecados, sabia dos seus erros, e quando se vê numa situação de confronto, numa situação de perda, numa situação de tribulação, desconfortável pela falta de água, o seu lamento é imediato. Já considera certa a sua derrota e tem medo e expressa esse medo por causa da sua culpa. A Bíblia vai começar a nos dar algumas lições sobre isso. Mas do outro lado, junto com ele estava o rei Josafá, rei de Judá. Estava junto com ele nessa batalha. Josafá teve uma atitude diferente da atitude de Jorão. Veja o que diz o versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Veja, o que aconteceu nesse momento? A reação de Josafá é uma reação diferente. Por quê? A história de Josafá, contada pela Bíblia, coloca esse homem como um homem de Deus, como um homem temente a Deus, que tem erros como qualquer um de nós, mas que teme ao Senhor. Então, não havia sobre ele um peso tão grande de pecado quanto havia sobre Jorão. Então, diante da adversidade, a sua atitude é diferente. Irmãos, essas duas coisas têm aqui uma lição muito grande para nós. A maneira como nós reagimos aos nossos problemas, às adversidades, às tribulações, depende de quão limpa está a nossa consciência. Veja, o medo produz tormento, é o que a Bíblia diz. Mas no mesmo versículo está escrito: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Mas como sentir o perfeito amor de Deus? Ora, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você diz: olha, Deus ama, mas eu não sinto o amor de Deus porque eu estou vivendo em pecado. Eu estou vivendo ofendendo a Deus, as minhas escolhas ofendem ao meu Deus, então o que vem sobre mim é o medo, e não o seu amor. Deus é amor, mas eu não consigo senti-lo, porque está sobre mim a culpa do meu pecado. Então é natural que venha o medo, venha a aflição nos momentos de tribulação. Agora, já alguém que experimenta a inocência, quando enfrenta uma dificuldade, tem uma atitude como a de Josafá. Ele vai então ouvir Deus, ele vai então buscar a direção de Deus, ele vai dizer: não tem um profeta de Deus aqui que traga a palavra de Deus para nós nesse momento? Não há um profeta aqui que possa falar? É como que ele estivesse dizendo hoje: eu quero ver o que a Bíblia diz, eu quero ver por que isso está acontecendo, mas eu quero uma resposta de Deus. Eu não quero encontrar as minhas próprias respostas, eu quero uma solução que venha de Deus. Então ele tem uma atitude, ele busca o Senhor. Mas mesmo assim, ele também está errado.
Sabe por que eu digo que ele também está errado? E aí eu digo, os homens cometem erros. Porque ele devia ter buscado ao Senhor antes de ir. Entende isso? Quando o rei Jorão fez a proposta a ele, ele respondeu imediatamente, vou contigo, pode contar comigo. Os meus cavalos são os teus cavalos, meu povo é o teu povo, nós vamos enfrentar isso juntos. Mas ele, na verdade, deveria ter consultado a Deus antes de se juntar com esse que não prestava. Né, irmãos? E aí, tem um ditado popular também que diz que quem com porco se mistura... Todo mundo está bom em ditado aí, quero ver da Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar uns versículos, você vai completar, hein? Ditado você está bem. Mas não é assim, irmãos? Então ele vai sofrer algo que ele não precisava estar sofrendo. Era só ele ter consultado a Deus antes. Senhor, é para eu ir com ele? É esse teu propósito? É essa a tua vontade? Veja que lições tem para a gente. Mesmo às vezes nós estando inocentes, nós entramos em furada, irmãos. Porque não ouvimos a Deus, porque não o consultamos. Tomamos a decisão pelo que a minha cabeça acha que é o melhor. Tomo a decisão, como falei aqui nas semanas anteriores, olhando para as situações, olhando para o que é bonito, olhando para o Campo Verde, igual fez Ló, seguindo para Campina do Jordão, que levava para Sodoma. Deus, na sua misericórdia, vai lá resgatá-lo. Mas podia deixar ele se danar lá. Você não escolheu? Você não seguiu pelos olhos? Você não ficou impressionado com o que você viu? Agora colhe as consequências. Ele também, Josafá, escolheu sem perguntar nada a Deus. Agora ele vai buscar, porque ainda dá tempo de consertar. E isso também é outra lição. A gente comete erros na vida, só que Deus é misericordioso. Não é uma vida de pecado como era a vida de Jorão, mas é um acidente de percurso na vida de um homem bom. Você pode sofrer um acidente. A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas eu posso pecar, você pode pecar. É um acidente. Mas há a misericórdia de Deus para que eu reconheça o meu pecado e volte ao princípio de Deus. Então veja, Josafá errou não consultando. Mas agora, para saber se ia, mas agora que deu errado, ele pelo menos consertou. Ele poderia de novo ter buscado uma solução, mas não, agora não, peraí, o que Deus tem para mim aí? Não tem um profeta aí que possa me dar uma palavra? Então isso é uma lição grande para a gente. Às vezes a gente comete um erro, sem querer querendo, né, como dizia o Chaves, né, irmãos? Mas há uma oportunidade de voltar, de refazer, de escolher novamente, de agora escolher o certo. Eu fiz errado na primeira vez, agora eu vou fazer de novo. Agora, errar e permanecer no erro, aí isso é burrice, é ou não é? É outro ditado popular aí, né? Permanecer no erro, aí não, aí é sinal de ignorância. Mas ele não foi ignorante, Josafá tomou uma atitude diferente, porque ele é temente a Deus. Então, de um temente a Deus se espera uma atitude diferente. E Eliseu é chamado então. Mas olha outra lição maravilhosa. Eles não estão indo para a guerra? O que Eliseu está fazendo lá no meio? Parou para pensar nisso? Profeta também vai à guerra, irmão. Profeta não fica em casa, não. Os outros vão lá se danar e ele fica lá. Profeta vai junto. Acharam Eliseu lá, junto com os exércitos, no meio da batalha. Ninguém se aproveite da posição de profeta para se isentar das batalhas da vida, para se isentar de sujar as mãos. Não, profeta também vai na frente de batalha. E está lá Eliseu. Eliseu é encontrado no meio dos soldados. E aí então ele é questionado. Versículo 13 diz assim: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Eliseu deu uma descascada no rei agora, né? Chegou para Jorão e falou: não tem nada contigo não. E Eliseu era profeta no reino do norte, não no reino do sul, né? A história de Eliseu é toda relacionada ao reino do norte. O reino do pecado, o reino de Acabe, o reino de Jezabel, né? E ele vai dizer: vai lá, procura os profetas do teu pai e tua mãe. Procura aqueles profetas de Baal que Elias matou, agora você vai me procurar? Que eu não tenho nada contigo não. Eliseu dá uma descascada boa no rei, né? Porque profeta é corajoso, né, irmãos? O profeta diz que ninguém diria, né? E ele fala sem medo de tomar a coça. Ele fala na cara do rei, né? Porém, o rei de Israel lhe disse: não,
porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Ainda pessimista, disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Olha, Eliseu acabou com o cara. Falou assim: você para mim não é nada. Você para mim é um zero. Mas em respeito a Josafá, olha aí, Josafá não devia estar andando com Jorão, mas nessa hora foi a presença dele que salvou Jorão. Então veja, quando a gente anda com alguém que não devia andar, é complicado, irmãos. É complicado, a gente tem que pensar muito bem nisso. Mas nesse momento, Eliseu corajosamente disse a Jorão: olha, por você eu não falaria nada, mas em respeito a Josafá. Você vê que Josafá é um homem temente a Deus. A diferença que faz um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. O que Deus espera encontrar aqui, irmãos, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas tementes a Deus. É isso que Deus espera encontrar aqui na gente. Não está esperando ninguém que não erra, mas alguém que mesmo quando erra, conserta o seu erro. Mesmo quando erra, repara, não é? E assim acontece. Mas aquele que é temente a Deus, ele será honrado por Deus. E Eliseu fala em honra ao rei Josafá, ele diz: eu vou responder. E aí, olha a resposta que dá Eliseu no versículo 15. Está cheio de lição nesse texto aqui. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Que interessante. O profeta, antes de falar qualquer coisa, ele pediu um tangedor. Traduzindo, um músico. Ele pediu um músico. Veja só, o que é isso? Ele quer falar, aí tem que ter a emoção da música? Não. A música e o músico aqui representa a adoração a Deus. A música só tem sentido se ela nos conduzir à adoração. Ela não é para o nosso bel prazer, não é? Nós podemos ouvir música como lazer, que nos faz bem, não é, que deixa a gente meio zen, não é, irmãos? Mas a música aqui é espiritual, é música para conduzir à adoração. Então veja, nessa tribulação, nesse problema, Eliseu chama um músico para conduzir uma adoração. E ele também adora ao Senhor. E ao adorar a Deus, a palavra é revelada. Veja como as coisas se completam no reino de Deus. Não existe música por música, mas uma coisa completa a outra. É a música conduzindo a adoração para que a palavra se manifeste. Então Eliseu pede a esse músico, adora a Deus e o poder dessa adoração se manifesta na palavra. Veja, isso é comum em outras partes da Bíblia. Eu queria ler contigo Efésios agora, no capítulo número 5, lá na carta de Paulo aos Efésios. Você tem outros exemplos, você tem Paulo e Silas na prisão. O que eles faziam enquanto estavam presos, hein, irmãos? Louvavam, adoravam a Deus. E aí, quando acabou, quando Deus os libertou, eles estavam cheios da palavra para pregar ao carcereiro e à sua família e para batizar aquela gente toda. Então veja, não é música por música, mas é música para adoração, e adoração, poder de Deus, que gera palavra, palavra de poder, palavra de transformação. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E olha o resultado: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A presença do Espírito atrelada ao louvor, tudo isso gerando e alimentando a adoração e Deus revelando com a palavra, com o Espírito Santo. Então não é uma mágica, não é um ambiente, vamos botar uma música aqui para criar um ambiente, vamos botar uma música aqui para as pessoas chorarem, vamos botar uma música para favorecer. Não precisa disso.
mas a adoração favorece a manifestação do poder de Deus. A adoração favorece a manifestação da revelação da palavra de Deus. Então Eliseu pede o músico e aquilo acontece e ele então recebe a palavra de Deus. E aí nós vamos chegar no texto que a gente leu. E olha o que diz a palavra de Deus em resposta àquela situação. Este disse, assim diz o Senhor, não é Eliseu, é o Senhor. Fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. A palavra do Senhor veio e disse, façam covas, cavem no meio desse deserto. No deserto? Vou cavar para quê? E Deus diz, olha, não vai ventar, nem vai chover, mas você vai ver tanta água como você nunca viu antes. E além de tudo isso, eu ainda vou dar a vitória sobre o rei que vocês vão enfrentar. Palavra que veio do Senhor para aquela situação. Mas a resposta de Deus parece muito estranha, como parecem estranhas muitas coisas que a gente vê na Bíblia quando não as entendemos com os olhos espirituais. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia e não entendem porque só querem entendê-la com a razão e não com o espírito, mas a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem natural não tem o Espírito de Deus e por isso não pode discernir as coisas espirituais. Então a resposta que Deus diz aqui parece estranha, mas ela representa muita coisa. Fazer covas, e a palavra aqui é meio estranha, né? Cova lembra o quê? Sepultura, né? Cova lembra lugar onde a gente bota defunto, né, irmãos? Então é uma palavra meio estranha, mas o que Deus está mandando é fazer covas. E isso tem um significado. Deus pode fazer um milagre de diversas formas. Deus podia dizer assim, tudo bem, eu vou mandar um caminhão-pipa para vocês. Poderia ou não? Eles nunca viram um caminhão na vida, mas poderia chegar um caminhão no deserto. Por que não? Deus é Deus ou não é? Né? Eu podia dizer, eu vou mandar uma piscina Tony para vocês, cheia d'água. Poderia fazer o que ele quisesse, mas ele mandou cavarem covas. Porque é interessante também Deus trazendo lições quando vai abençoar, quando vai fazer o milagre, mas dividindo com a gente um trabalho, né? Porque muitos ficam com a ideia de que tudo cai do céu, né? De que tudo vem de mão beijada também, como se diz aí popularmente. E isso então nos leva à indolência, a esperar que alguém sempre resolva os nossos problemas. Mas muitas vezes Deus faz assim na Bíblia, diz, eu vou te abençoar, mas quem vai cavar a cova é você. Você lembra de Eliseu com a viúva também? Ele disse, traga vasilhas, vasilhas vazias, e ela tinha que trazer as vasilhas. E ele então, Deus as enchia, mas há uma participação nossa no milagre que Deus deseja fazer. E essa cova que é cavada aqui, ela é preciso ser entendida espiritualmente. Deus faria um milagre. A água surgiria. De que forma, não sei ainda, mas o milagre seria feito. A necessidade era água. Acabou a água no deserto. Essa era a necessidade. Comida até tinha, porque tinham animais com eles. Mas nem os animais tinham que beber, então a comida daqui a pouco iria faltar. Mas o que faltava era a água, e a água é mais importante do que comida no princípio. Se morre muito mais rápido por falta d'água do que por falta de comida. Então a necessidade era a água e Deus iria fazer isso, de alguma maneira. Só que era preciso reter aquilo que Deus iria fazer. Reter a bênção é tão importante quanto ser abençoado. Outra lição para a gente. Deus já abençoou você em algum momento da vida? Deus já te deu uma bênção? Deus já colocou sobre você uma bênção? E você já perdeu essa bênção? Pensa bem. Muitas vezes a gente foi abençoado e ela escorreu pelos dedos. A bênção se desfez. A bênção foi para o brejo, né? A bênção evaporou. A bênção sumiu porque ela não foi retida. Deus, quando criou o homem, deu ao homem uma bênção. Qual foi a bênção? O jardim, o lugar maravilhoso, né? O paraíso. E ali disse ao homem, cultive e guarde. Você é responsável pela bênção que eu te dou.
Você é responsável por cuidar da bênção que eu te dou. Deus te deu um marido, ele é uma bênção? Então você tem que cuidar dele. Deus te deu uma esposa, ela é uma bênção? Então você tem que cuidar dela. Porque senão vai acontecer que daqui a um tempo você dizer, eu tinha uma bênção, mas eu perdi. Eu maltratei, eu não cuidei, eu não guardei. Assim a água viria. Imagina, Deus poderia fazer chover, Deus poderia jogar água do céu à vontade, mas ela precisava ser retida de alguma forma. Porque senão a água evapora, porque senão a água escorre, senão a água vai pelo ralo, senão a água volta para dentro da terra e eu daqui a pouco estou com sede de novo. O problema não é Deus me abençoar, porque Deus é sempre disposto a me abençoar. O problema sou eu reter as bênçãos que Deus me dá. Então, quando Deus manda fazer covas, Ele está dizendo que eu preciso reter a bênção que viria. A água seria abundante, mas ela precisa ser guardada de alguma maneira. Ela precisa ser preservada de alguma forma. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma água que jorra do trono de Deus para a gente. É uma água que abençoa. É como Jesus disse à mulher samaritana, você bebe dessa água, você volta a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E a água que Jesus dá é a sua palavra, a sua transformação. Então veja, vocês ficam semanas após semanas, cultos após cultos aqui, ouvindo palavras de Deus, ouvindo bênçãos de Deus. Mas se você não reter essa palavra, você pode sair daqui e jogar tudo fora, e na sua vida fazer algo totalmente diferente daquilo que você escuta aqui. Pode ou não pode? Ela te abençoou na hora que você estava aqui, mas ao sair daqui, você logo se esqueceu dela e a bênção se transformou em maldição. Então eu preciso reter a palavra, que é uma bênção, a palavra que Deus nos deixou é uma bênção, mas ela precisa ser retida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, veja como o apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, ele diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Mas ele faz uma observação. Se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmãos, há uma triste constatação de pessoas que creem em vão. E eu não falo aqui de perda de salvação, porque quem é salvo, é salvo. Mas muitos estão na igreja e não são salvos. Creem por um determinado tempo, como disse Jesus na parábola do semeador. Mas essa semente não se enraiza, porque ela não é retida, não é acolhida num bom e reto coração. Ela não é acolhida num solo fértil, ela não é retida. Ela escapa pelas mãos. E aí o que adianta? Você creu, mas não creu como dizem as Escrituras. Por isso Jesus diz, aquele que crê em mim como dizem as Escrituras. Há muitas pessoas que creem em Jesus, mas creram em vão. Porque esse crer nada mudou nas suas vidas. Ao escolher, fizeram o que fazem as pessoas do mundo. Ao pecar, pecaram como pecam as pessoas do mundo. Isso não foi retido, isso não foi entronizado nos seus corações. Então escapou pelas mãos. Paulo diz, você recebeu a palavra da salvação, você tem perseverado nela, mas agora retenha da mesma forma, sem adulterar, sem mexer, sem transformar, sem torcer para o seu benefício. Retenha essa palavra do jeito que foi pregada, para que ela possa transformar de fato a sua vida. Não adianta Deus me dar água, se eu não retiver a água que Ele me dá. Daqui a pouco eu estarei com sede de novo e a morte vai me alcançar da mesma maneira. As águas não podiam ser desperdiçadas. Em outras palavras, não jogue fora a bênção que Deus te deu. Em qualquer sentido que você encaixe na sua vida. Eu não conheço a vida de cada irmão, mas eu sei que Deus já abençoou muita gente aqui. Eu sei que Deus já te deu bênçãos aqui. Mas não jogue mais fora. Talvez você já tenha jogado fora algumas, talvez você já tenha desperdiçado algumas. Ainda é tempo para mudar, para fechar essa torneira que faz tudo que Deus te deu ir embora, para fechar esse buraco na tua cisterna
que é cisterna rota, que não retém água, como diz a Bíblia, que tudo que você junta vai embora. Esse saquetel furado que entra e sai tudo da sua vida e nada você retém. E não adianta Deus abençoar, porque quanto mais abençoa, mais você desperdiça. Até que isso vai cessar, até que a bênção vai acabar e nada vai ficar. Então é tempo de pensar em não jogar fora a bênção de Deus. É uma grande lição que esse texto nos dá. E outra coisa também da qual tiramos lição é que esse cavar de covas representava ali uma medida de fé. Uma medida de fé de cada pessoa. Primeiro, era necessário crer na palavra do profeta. Esse já é um grande desafio, porque o profeta, falando, diz assim, olha, cavem covas. Covas e covas. Porque não vai ventar, nem você vai ver chuva, mas Deus vai encher. Isso já é uma palavra muito complicada, né? Você está morrendo de sede no deserto, e tudo que você quer é um copinho d'água gelada. Mas ele manda você pegar uma pá e cavar na terra uma cova. E você, mas eu não tenho água nem para mim, ainda vou suar para perder minha água que eu tenho? Tem que suar, né? Dá para cavar a cova sem suar? Não, nem no ar-condicionado. Que dirá no deserto. Então tinha que suar. E a palavra precisava primeiro ser crida. E esse é o problema. Jesus disse às irmãs Marta e Maria, quem crê vai viver eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Creis nisto? Ele perguntou. Você acredita nisso? A palavra é dada, parece impossível, parece mágica, mas você crê nela? Então a primeira coisa é a fé. Para começar a cavar, você tinha que acreditar no profeta. Lembra que o profeta, naquele momento, é o cara que fala por Deus, é o representante de Deus. Então, acreditar no profeta implica acreditar em Deus. E eles, então, vão fazer isso. E a promessa é que haveria água suficiente para todos e até para os animais. Olha, o verso 17, que a gente leu, fala sobre isso. Assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que vocês vão beber, o vosso gado, os vossos animais, todo mundo vai beber. Não vai faltar água para ninguém. Essa era a promessa. Agora, eu creio na promessa. E aí, se eu creio na promessa, eu ajo como alguém que crê. Veja, você escuta a palavra aqui, você escuta a palavra semana após semana, Deus te faz promessas, Deus fala caminhos para você tomar, Deus mostra atitudes que você deve fazer. Agora, você vai fazer ou não? Depende de você crer. E quando você crer, você, quanto mais crê, mais intensamente pratica a palavra de Deus. Quanto mais você acredita, há um peso aqui. Quanto mais, veja, o que é para fazer? Covas. Ele disse quantas covas? Não disse. Ele disse covas e covas. Quem acreditou fez uma cova. Quem acreditou mais fez 2 covas. Quem acreditou muito fez 3. Quem acreditou a beça não parou de fazer cova. Entendeu? Quem acreditou demais ficou cavando, suando até ver a promessa se cumprir. Então veja, a medida de fé se manifesta naquilo que eu pratico. Veja, a fé não se mede. Você não olha para ninguém e diz quanta fé ela tem, não tem um medidor de fé na testa da gente, com um ponteirinho dizendo se ela está grande ou pequena, mas ela se manifesta nas atitudes que nós tomamos. Por isso Tiago dizia, a fé sem obras é morta. A fé se mostra pelas atitudes tomadas. Há uma ordem para cavar. Quanto mais funda fosse a minha cova, mais água ela teria. E quanto mais covas eu fizesse, mais águas eu também teria. É como aquelas vasilhas. Quanto mais vasilhas ela conseguisse, mais vasilhas seriam cheias. Quanto mais a minha fé, mais Deus fará. Então, a cova pode ser pequena. Você pode dar uma cavadinha assim de umas 3 pazinhas. Fiz aqui uma covinha. Covinha que não dá nem um coelho. Mas eu fiz. Aí diz assim, obedeci a Deus. Então você vai ganhar água equivalente a um coelhinho morto. Mas se você fizer uma cova para caber o Titanic, você vai ganhar água do tamanho do Titanic.
Depende daquilo que você decide fazer. O soldado estava ali para cavar. Se aquele soldado não tivesse fé, ele ia cavar pouco. Sabe aquelas coisas que a gente faz só por obrigação? Diz assim, meu filho, cava ali. Ele vai cavar, ele não vai dizer, não vou. Se eu não vou, ele leva uma coça, né? Soldado não pode dizer, não vou. Aí ele vai. É igual a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, né? O chefe manda fazer uma coisa, você vai lá e faz. Mas a intensidade com que você faz depende da sua disposição de fé, da sua disposição de obedecer. Então, o soldado sem fé vai lá, cava uma. Aí no meio do caminho ele descansa, sabe? Bota a mão na cintura assim, vira a xícara, né? Aí descansa. Igual o trabalhador, a gente vê aqui no Brasil muito isso, né? Já viu? Você está na rua, tem obra na rua, tem um cara trabalhando e 5 olhando assim. Já reparou isso aí? Já viu? Obra no meio da rua é assim, fica um lá cavando e 5 olhando, conversando, olhando o celular. Só no Brasil você vê isso, tá? Lá fora você não vê isso não, mas é assim, alguém poderia cavar, cavei, aí parei um pouquinho, botar um sol, uma dor no espinhaço, né, como se diz aí. E aí não cava mais. E aí fica reclamando da vida, aí fica revoltado, né? Ah, estou aqui cavando isso aqui, quem foi esse profeta miserável que deu essa ideia? Ah, estou morrendo de sede, ainda tenho que cavar esse buraco. Tem várias reações possíveis aí. Outro pensou assim, ele mandou a gente cavar a cova porque a gente vai morrer aqui. Você acha que alguém não pensou isso? Você acha que alguém não pensou isso? Esse profeta de brigadeira com a gente mandou cavar, quer enterrar a gente aqui mesmo. Já estou cavando minha própria cova. Cada um fez isso de uma maneira. Só que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Independente se eu tiver fé, se eu não tiver fé, ela vai se cumprir. A minha fé é que vai mostrar o quanto ela vai me beneficiar. A minha obediência de coração, não de má vontade, não reclamando, não revoltado, é que vai determinar o quanto eu serei abençoado. No versículo 20, voltando ao texto, diz assim, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. A água jorrou sobre aquela terra. Agora nós vamos ver quanta água nós teremos. Vai depender do número de covas que foram cavadas, da profundidade dessas covas, e aí você vai medir o tamanho da bênção, porque a promessa de Deus, ela se cumpriu. A promessa nunca falha, mas o que eu recebo é de acordo com a minha fé e com a disposição de cada um. Cavar mais dá mais trabalho, certamente dá mais trabalho, mas a recompensa também é maior. Irmãos, no reino de Deus, é uma coisa maravilhosa como Deus faz essas coisas. A salvação é pela graça, não é por mérito. Não existe nenhuma meritocracia na salvação. Agora, no trabalho e na bênção, Deus é completamente meritocrata. Trabalhou mais, vai ganhar. Trabalhou mais, vai receber mais. Não na salvação. Parábola que Deus contou, né, através de Jesus, quem entrou 9 da manhã, recebe o mesmo das meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, todo mundo recebe o mesmo prêmio, é salvação. Não é por mérito, mas bênção, obra, é o trabalho de cada um. Quem cavou mais, recebeu mais água. Quem levou uma cisterna mais a fundo, colheu mais. É assim que a Bíblia diz, quem semeia pouco, pouco ceifará. Mas quem semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É assim que diz a Bíblia ou não? Tem meritocracia? Semeia um pouquinho, o outro semeia muito, aí depois aquele que semeia muito me dá, porque ele é comunista. Tem isso na Bíblia? Ah, eu semeei muito, colhei muito, agora eu vou distribuir para todo mundo que não semeou nada. Tem isso na Bíblia? Não, a Bíblia diz, é individual. Quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Não tem comunismo na Bíblia. Entende isso? Porque senão isso estimula a indolência, isso estimula a preguiça, isso estimula a não fazer nada e ganhar o mesmo prêmio. A única coisa que se aplica a isso é a salvação, porque essa mesmo que eu fizesse todo o meu esforço eu não conseguiria. Mas o resto, a gente luta e trabalha e conquista pelo esforço de cada um. Não pela indolência, não por esperar a caridade dos outros, mas porque a gente corre atrás para que Deus faça o melhor. Quanto mais semear, mais vai colher.
Portanto, não poupe esforços. Não poupe esforços, porque Deus não poupa bênçãos. Não economize em esforço físico. Não economize em andar um pouco mais, em cavar um pouco mais, em insistir um pouco mais, em procurar um pouco mais do emprego, porque Deus não poupa bênção. Não se economize, porque Deus não economiza em te abençoar. Está faltando alguma coisa? Cave mais. Cave cisternas, cave poços, cave covas. Ouça mais, busque mais, cultue mais, adore mais. Essa é a receita de Deus. E a bênção virá. Virá abundante, como tudo aquilo que Deus faz. Eu espero que você comece a cavar hoje. Que você saia daqui essa manhã com a pá na mão. Não para bater nos outros, mas para cavar. Tá bom, irmão? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu queria orar por alguém essa manhã. Não sei quantos estão precisando dessa oração. Mas talvez você tenha se desanimado com alguma coisa, tenha parado de cavar, tenha parado de tentar, esteja desanimado. Você diz, pô, já cavei tanto e a coisa não acontece. Eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas não acontece. Eu queria orar por você, pedindo a Deus que te fortaleça essa manhã, que te dê um ânimo novo para você reunir forças para cavar um pouco mais. Se você precisa dessa oração, venha orar junto com a gente aqui. Venha colocar a sua vida diante de Deus, porque Deus há de te abençoar, há de fortalecer as tuas mãos, porque a força para trabalhar também vem de Deus. Não é algo do homem, mas é Deus que nos dá força para trabalhar. E eu quero pedir junto contigo essa manhã, força para você trabalhar, força para você lutar, força para você cavar um pouco mais, determinação, disposição, para você não desistir na primeira, para você não recolher a mão na primeira, para você continuar louvando, continuar buscando, cultuando mais, adorando mais, mesmo quando está preso, mesmo quando está sendo chicoteado. Adore a Deus como Paulo e Silas. Mesmo que as coisas pareçam não dar certo, continue tentando, continue se esforçando. Deus, Ele recompensa o esforço de cada um. Deus recompensa a determinação de cada um. Isso é o único mérito que nós podemos ter. Trabalhar mais para ganhar mais, para ser mais abençoado, se dedicar mais a Deus, para receber também mais das suas bênçãos, mais da sua proteção. Coloque essa vida sua diante de Deus e diga: Senhor, me ajuda essa manhã, me fortalece, porque a força vem do Senhor, mas a vontade tem que ser minha. A única coisa que Deus quer é a sua vontade. Essa vontade Deus não mexe. Nós temos o livre-arbítrio. Na vontade Deus não vai mexer, mas se você tiver vontade, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. E eu te peço, Senhor, fortalece os meus irmãos, que cada um que tenha vontade seja capacitado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, para começar hoje uma nova vida, para começar hoje uma nova história, cavando, 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 não parando de cavar, porque a água está vindo, Senhor. A água está vindo e ela vai abençoar. Eu creio, meu Pai, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê força para cavar e que a vontade não saia do seu coração. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra lâmpada para
os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir passos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, Jesus, tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor, Jesus, tu és Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Recebe a nossa adoração. Tu és Senhor, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida. Te louvamos. Glória a Deus.